Bom dia, hoje são 26 de setembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EAESP. Esse concurso se realizou em 2002 e o órgão que elaborou as provas foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim, os dois hiatos das formas verbais devem ser acentuados apenas na alternativa, dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? Ela quer que você escolha a única alternativa em que os dois verbos ali tragam hiatos que são acentuados. Nas alternativas, obviamente, os hiatos não são acentuados aqui de forma clara, não é? Os hiatos não são acentuados, porque se fossem acentuados aqui na alternativa, aí ficaria bem fácil, não é? Então aqui é o seguinte, em cada alternativa há dois verbos e há ali hiatos, só que não são acentuados, para que você descubra, justamente para que você descubra. Então você vai encontrar a única alternativa aqui com dois verbos que formem hiatos, cada verbo com um hiato. E que esses hiatos devem ser acentuados graficamente. É isso que a questão quer, que você encontre a única alternativa cujos hiatos devem ser acentuados graficamente. Então é aí esse o problema. Procure aí a alternativa em que os dois verbos devem obrigatoriamente serem acentuados porque formam um hiato. Apenas uma alternativa aí. Vamos lá. Muito bem, então vamos resolver a questão. Vamos encontrar a única alternativa em que os dois verbos devem ser acentuados graficamente, porque formam hiato. Então vamos aí. A alternativa A traz dois verbos, refluir e intuindo. Refluir e intuindo. Eu fiz aqui um quadro para começar, para que você entenda. Eu fiz um quadro aqui com as palavras que estão nas alternativas. Então veja o quadro aí. A alternativa A traz dois verbos. Veja aí, influir e intuindo. Alternativa A. Muito bem, então vamos aí analisar se esses hiatos aí, se eles devem ser acentuados graficamente.
um acento aí sobre o I nas duas palavras. Então vamos ver. Temos aí refluir. Olha a separação silábica aí. Refluir. Você vê que esse I aí forma um hiato em relação à vogal U da penúltima sílaba, não é isso? Olha aí. Refluir. Duas vogais em sílabas diferentes. Isso aí é hiato. Muito bem. Então esse I aí, esse I, refluir, mais forte. Refluir. Esse I aí, hiato, deve vir com acento agudo? Não, não pode. Por quê? Grave bem uma coisa. Você só vai colocar acento agudo sobre os hiatos e aí as vogais I ou U. Grave bem. Se na sílaba eles estiverem sozinhos ou então acompanhados pela letra S. Entendeu? Então, quando o I e o U formarem um hiato, só serão acentuados graficamente com acento agudo sobre o I e sobre o U, quando eles estiverem na sílaba sozinhos ou então acompanhados pelo S. Então veja aí, refluir, olha aí o I, a vogal mais forte, refluir. Muito bem, não leva acento aí, por quê? Porque está acompanhado com a letra R. Viu aí? O I aí, ó, o hiato, numa sílaba com a letra R. Não pode levar acento gráfico. Só se fosse a letra S, ou então sozinho. Viu aí? Então, refluir é um hiato, mas não leva acento gráfico. Porque o I não está sozinho na sílaba I e nem está com S. Está acompanhado pelo R. Não leva acento. Viu aí? E a outra palavra, na alternativa A, veja aí, intuindo. Olha a separação silábica. Intuindo. Intuindo. Mais forte aí, penúltima sílaba. Nesse I aí, no segundo I. Intuindo. Esse I aí forma também um hiato em relação à vogal anterior. Tu. TU. E aí o IN. Então, o I e o U aí, duas vogais em sílabas separadas. Hiato. Por que esse I aí não leva um acento gráfico, hein? Porque está acompanhado pela letra I, ó, N. N. Você entendeu? N, a letra N. E esse N nem som é, mas aí é outra coisa. Então veja, a letra N está aí junto com o I. Ora, o que eu disse? Você só vai acentuar o I ou o U quando formarem hiato tônicos, o I e o U, se eles estiverem sozinhos numa sílaba, ou então acompanhados pelo S. Você vê facilmente aí que esse I forte aí, tônico, formando hiato, não leva acento porque aí está acompanhado pelo N. Então não leva acento. Viu aí? Só leva acento se estiver sozinho, o I, ou então acompanhado pelo S. Da mesma forma a letra U, a vogal U, só leva acento, formando hiato, só leva acento se estiver sozinha numa oração, ou então com o S. Com outra letra, não. E aí está o N. Então não leva acento. Entendeu? Então a questão quer que você escolha a alternativa em que os dois hiatos devem ser acentuados graficamente. Então não é a alternativa A. Porque na alternativa A eles não devem ser acentuados graficamente. Vejamos a alternativa B. Temos aí, a alternativa B traz dois verbos, construindo e destruído. Então vamos aí, separação silábica, veja aí, construindo, construindo. O I aí é o mais forte, na sílaba mais forte. Esse I forma um hiato, porque é o encontro de duas vogais, aí no caso construindo, o U e o I,
duas vogais em sílabas separadas. Você vê aí. Então, qual é a regra? O I tônico em um hiato ou U só serão acentuados se estiverem sozinhos numa oração ou numa sílaba, se estiverem sozinhos numa sílaba, ou então acompanhados pelo S. Se for acompanhado por outra letra, não leva acento gráfico. É o caso aí. Olha aí, construindo. Na sílaba aí você vê o I e o N. Então, o N não é o S. Então, não leva acento gráfico. Na palavra destruído, veja a separação silábica. Destruído. 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 Veja aí o I numa sílaba sozinho, não é? O I, formando aí um hiato em relação à vogal anterior, U. Destruído. Então veja aí, a palavra destruído, esse I aí, tônico, hiato, leva acento? Leva. Ele leva acento agudo. Por quê? Porque está sozinho na sílaba. Entendeu? Então, a alternativa B de bola está certa apenas em relação à palavra aí, ao verbo destruído, particípio. Mas aí ela está errada em relação a construindo. Construindo não leva acento, construído leva. A alternativa B não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa em que as duas palavras, os dois verbos, levem acento gráficos. Entendeu? Na alternativa B, apenas uma palavra, destruído, leva acento gráfico nesse I aí, hiato. Destruído, ele está sozinho na sílaba, aí leva acento. Já construindo, não, porque está acompanhado pelo N, aí não pode levar acento. Viu aí? Então, a alternativa B não é a alternativa que a questão quer. Vamos para a alternativa C de casa. Traz duas palavras aí. Caída, é isso? Caída e saíste. Vamos ver isso aí. Caída. Veja bem, 3 sílabas. Caída. Caída. A sílaba mais forte é o I. Esse I aí forma um hiato em relação à vogal anterior, A. A e I são duas vogais em sílabas diferentes. Portanto, hiato. E aí, caída, esse I aí, leva acento gráfico? Leva. Leva. Por quê? Porque está na sílaba sozinho. Ele leva acento gráfico se estiver sozinho ou acompanhado pelo S. De outra forma, não. Então veja aí, caída, leva acento gráfico. É o I aí, está sozinho na sílaba, leva acento gráfico. E a palavra saíste, veja aí, saíste, saíste, is, é a sílaba mais forte. Você vê aí um hiato também, o I formando um hiato em relação à vogal anterior, A. Então, duas vogais aí em saíste, a vogal A e a vogal I, em sílabas diferentes. Então, hiato. Esse I aí é mais forte. Leva acento gráfico? Leva. Leva, porque ele está na sílaba junto com um S. Aí leva acento também. Sozinho ou com um S. Aí leva acento. Então você vê facilmente que a alternativa C é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que contenha dois hiatos que devem ser acentuados graficamente. E aí está, caída deve levar acento. E saíste também deve levar acento. Encontramos a alternativa que a questão quer. É a letra C. A alternativa D traz duas palavras. Vamos ver se podem as duas ser acentuadas graficamente. Instruído e intuir. Vamos lá. Veja as sílabas aí de instruído. 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 A sílaba mais forte, como você vê,
está no segundo I. Instruído. Muito bem. Esse I aí, como você vê, forma também um hiato em relação à vogal anterior, U. Ido. Muito bem. Duas vogais aí, I e U, em sílabas diferentes. Logo, hiato. Esse segundo I, instruído, leva acento gráfico? Leva. Por quê? Porque está sozinho na sílaba. Aí leva. Se estivesse com um S aí, também leva. E com outra letra? Não. Viu aí? Então, instruído, leva acento gráfico. O I está sozinho na sílaba. E a palavra intuir? Vamos ver. Intuir. Veja aí. Intuir. 3 sílabas. A mais forte aí é a última sílaba, não é isso? Intuir. Intuir. A mais forte. Oxítona. Esse I aí, o segundo I, forma um hiato em relação à vogal anterior, U. Veja aí, tuir, tuir. Duas vogais aí, I e U, em sílabas diferentes. Logo, hiato. Esse I aí, que é mais forte, leva acento gráfico? Não, não leva. Por quê? Porque está numa sílaba junto com o R. Aí não leva. Se estivesse com S, levaria. Se estivesse sozinho, levaria. Mas como está com outra letra além do S, não leva acento. Viu aí? Como é simples a regra dos hiatos? Então, instruído leva acento. Intuir, não. Logo, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa com duas palavras que são acentuadas graficamente. E já encontramos, não é? É a letra C. Vejamos a última agora. A alternativa E. Traz duas palavras, refluíra e destruindo. Vamos ver. Refluíra. Olha aí. Refluíra. Refluíra. A mais forte aí é o I. Esse I forma um hiato em relação à vogal anterior. Não é isso? U. Duas vogais, U e I, em sílabas diferentes. Logo, hiato. Esse I aí leva acento gráfico. Refluíra leva acento gráfico no I. Por quê? Porque está sozinho na sílaba. Aí leva. Se estivesse com S, também levaria. E com outra consoante? Não. Não. Viu aí? Então, refluíra leva acento gráfico. Até agora, a alternativa E está correta. Agora vamos ver destruindo. 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 A sílaba mais forte. In. Esse I aí, de in, forma um hiato em relação à vogal anterior, U. Duas vogais aí, U e I, em sílabas diferentes. A mais forte é esse aí, o I, em in. Destruindo. Muito bem. Leva acento? Não. Não leva. Por que esse I não leva acento de destruindo? Porque está ao lado de N. Dentro de uma sílaba N. E não ao lado de uma consoante S. Entendeu? Então aí o I de destruindo não leva acento gráfico. Porque aí você tem um N. Você entendeu? Ele não leva acento gráfico. Então, só refluíra que leva acento gráfico. Então, a alternativa E não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a única alternativa em que as duas palavras sejam acentuadas por serem hiatos. E essa alternativa aí é a alternativa C. Porque na alternativa C, as duas palavras caída e saíste, as duas levam acento gráfico. Entendeu? Então é isso. O hiato grave bem. O I e o U como hiatos só serão acentuados graficamente se vierem na mesma sílaba
sozinhos ou então com a consoante S. Só sozinhos ou com o S. Entendeu? Se eles vierem com outra consoante, sem ser o S, aí não levam acento. Gráfico. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.